que é bem interessante, que não é uma satisfação pessoal mesmo, que foi o caso da Suzane. Quando teve a gravação do Fantástico, em que eles editaram a fita, em que eu não aparecia na gravação em nenhum momento, e ela vem me procurar, e ela vem chorando para onde eu estava, teve a gravação da primeira parte, tinha um contrato assinado com a Rede Globo de televisão, dizendo que não poderiam fazer perguntas sobre o caso. O que eles queriam saber, como ela estava vivendo depois que ela saiu da cadeia, como que era a vida dela. Então foi na casa da amiga dela, da Luzia, lá em Tirapina. E durante terminou a primeira parte da entrevista, a repórter veio para o Barney, o Dr. Barney, e falou assim: eu não tenho matéria para colocar no ar, porque isso aqui não vai dar... Não dá ibope, não tem retorno. Quando o Barney veio conversar comigo, eu disse para ele: Barney, e aí a repórter veio junto, eu falei: Barney, com todo respeito, ela vai criar uma merda para poder dar a matéria. Porque não está dizendo que não dá a matéria. E aí ela volta e fala para a Suzane que vai perguntar sobre o crime. Ela vem para mim chorando e fala, ela vai perguntar para mim sobre o crime. E eu fui um dos únicos, que nós éramos em 3, que não queria que ela desse a entrevista. Eu viro para ela e falo o seguinte: não adianta você chorar para mim, porque existia um vínculo já de relacionamento entre o Barney e a repórter, ela e a repórter. Você volta, chora para ela e diz que acabou a entrevista. Eles cortam, editam e aparece eu falando para ela: chora. Como se tivesse você mandando ela chorar. Quando aparece hoje, se você entrar no YouTube, já tem colocaram um pouco mais e apareceu falando: diz que acabou. Tanto é que teve representação na OAB, mas quando aconteceu isso, na segunda-feira, pediram a prisão dela e ela foi presa novamente. Sim, eu lembro. A repercussão do programa do Fantástico, o coordenador da faculdade me ligou e falou: Mário, não venha dar aula hoje, porque está um reboliço aqui na faculdade, todo mundo questionando. E eu falei: tudo bem, e eu não fui. Na quarta-feira eu impetro um habeas corpus no STJ. Na sexta-feira, segunda-feira ou terça-feira sai o resultado e ela é colocada em liberdade novamente. Então, no momento da entrevista que teve, eu era o pior advogado do mundo. Na quarta-feira, quando ela é colocada em liberdade novamente, eu era o melhor advogado do mundo. O coordenador me liga e fala: Mário, nós estamos aqui no auditório com 600 alunos esperando você chegar para você dar uma... E eu falei: eu não vou hoje. Então essa foi minha satisfação. Hoje eu não vou. Hoje eu vou festejar. Não, Matheus, quando saiu o resultado do habeas corpus, eu tenho certeza que o Mário falou: chupa, coordenador! Veja, no mesmo dia, isso saiu, acho que foi umas 6, 7 horas da tarde. A frente do escritório, que era ali na Praça Antônio Prado, lotado de repórteres esperando eu sair para dar entrevista. E a única coisa que eu falei: foi restabelecida a ordem, a verdade foi restabelecida. E fui embora. Enfim, não tem que ficar dando mais satisfação de nada. Mas foi um momento de que eu me senti assim: porra, depois de 12, 15 anos de advocacia, eu tô vendo acabar a minha carreira. Sim, quase uma besteira. Minha carreira acabou. Em que eu não aparecia, minha figura não aparecia, então eles falavam até: a voz é do advogado. Eu falei: pode se perguntar isso pra mim? Eu falei: é minha voz mesmo, porque eu disse isso. Mas coloca tudo o que eu disse. Eu tinha o contrato. Tanto é que aí, quando eu comecei a dar entrevista, eu levava o contrato que existia com a Rede Globo, mostrando o fax que eles mandaram. Na época era fax. O fax que eles mandaram com as condições da entrevista, inclusive que um advogado iria participar para não ter edição, ou participar da edição para saber o que iria para o ar, e que nada disso foi respeitado. Então, eu volto e aí falar agora, naquele momento você chega a pensar: o que eu vou fazer da minha vida? Pô, acabou. Acabou a B em cima. Acabou. Em cima. 3, 4 dias depois, você é o maior advogado do mundo, porque ninguém acreditava que ela seria colocada em liberdade novamente. E aí ela volta em liberdade. Então aí você voltou a ser o melhor. Eu não queria ser o melhor. Eu te pergunto, Mário, esse tipo de caso vale a pena? Porque você tá no fio da... Você tá lá no fio da navalha, né? Tem que tomar cuidado com a imprensa. É. Porque o repórter, né, ele quer fazer ele quer ter um lead, ele quer vender no jornal. Serve de lição para algumas coisas, mas vocês perguntam assim: se vale a pena? Valeu a pena,
Porque eu acho que a função do advogado é defender os interesses do seu cliente e os direitos dele. E nós defendemos os direitos. Tanto é que no júri ela teve 3 votos favoráveis para ela ser absolvida. Sim. Quando ninguém acreditava que ela ia ter 1. Ela teve 3. Se fosse no sistema de hoje, ela estaria absolvida. Né? Mas naquele Alguns momento, para mim, questionamentos. foi a satisfação pessoal de dizer do pior. Você vê, você vai do inferno pro Sim. céu em questão de horas. A empresa trabalha com essa dicotomia, né? Bem e mal. Então, assim, sempre quando você tem um caso midiático, eu sempre digo isso, se tem um caso que está na mídia, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar na imprensa e como falar. Porque senão a imprensa, ela pode inverter as coisas. Você vê, eu agradeço muito ao Roberto Cabrini, porque foi o primeiro que abriu para mim, levar para uma entrevista, falar tudo e deixar, sem ele fazer perguntas, Sim. de ter acusado de absolutamente nada. Simplesmente querer saber o que havia acontecido. Porque o Cabine é um puta efetivamente. repórter, o cara é bom Então, repórter. eu devo a ele, eu tenho essa gratidão, porque ele abriu as portas. Depois, todas as Luciana Gimenez, a própria Rede Globo teve no escritório para fazer entrevista. Todos eles voltaram a abrir e aí já com o resultado do OHC, colocando ela em liberdade, você já era tratado de uma forma diferente pelos Sim. próprios repórteres. Sim.